Boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero começar mostrando para vocês, na verdade, alguns pequenos vídeos, alguns vídeos curtos. Nós temos estudado então sobre o título Conversão ao Éden e nós vamos ver um vídeo para mostrar a importância de nós retornarmos aos princípios que Deus estabeleceu no Éden. Nós vamos ver aqui uma leve e rápida evidência do quão distantes nós estamos do Éden, não só dos seus princípios como um todo, mas acima de tudo distantes, destituídos do caráter de Deus como humanidade, mas Cristo quer nos conduzir, né, de volta. Eu quero então assistir com vocês esse pequeno vídeo. É uma cenoura que eu odeio. É um rabanete? Um rabanete? A picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. As crianças hoje elas não sabem mais o que é um mamão, elas chamam de abacate. Não sei se na literatura o nome mudou, mas as crianças, elas por não terem o hábito mais de se alimentarem de frutas, não comerem mais frutas, nem vegetais como um todo, elas acabaram se tornando ignorantes. Eu lembro que meu pai ele cresceu na roça e ele sempre falava para mim, você come as coisas aqui, mas não sabe o pé dessas frutas, né? Não sabe como elas são. Então a gente comia manga, ele perguntava, sabe como é o pé da manga? Eu falei, não sei. Aí hoje eu converso com ele, eu levo macadâmia para casa, outras coisas, eu falo, pai, você sabe como é o pé da macadâmia? Pois é, eu sei. Aí a gente fica brincando. Então, mas nós aprendemos juntos, né? Hoje eu valorizo aquilo que o meu pai um dia queria passar para mim, mas eu não tinha interesse, né? Mas hoje eu valorizo e nós temos um relacionamento muito melhor do que antes da fé. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero mostrar um outro vídeo. Antes de mostrar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É um vídeo também curto. Qual foi a bênção que tinha na promessa que Deus fez a Abraão, a Noé, perdão? Quais ali eram os aspectos da promessa que Deus fez a Noé? Porque quando aconteceu o dilúvio, Deus depois deu uma promessa. Ele fez uma aliança com Noé. Ele falou que nunca mais ia destruir o mundo por água. Isso, muito bem. Essa é a primeira parte. E qual a segunda parte? Da promessa, da aliança que Deus fez com Noé. Na verdade, foi uma aliança com a humanidade, né? Noé estava representando a humanidade ali. Então ela falou a primeira parte, irmã Simone, não é isso? Falou a primeira parte. Agora lembrem-se da segunda parte da aliança. Colocou um arco-íris, né? Isso foi para ilustrar a aliança. Olha, quando você vê isso daqui, você vai lembrar que eu não vou mais destruir a terra com um dilúvio. Essa foi a primeira parte. Mas vocês lembram qual a segunda parte da aliança? Não foi só isso que Deus falou. 120 anos seria o máximo que o ser humano viveria? Também, mas tem mais coisa. Vamos buscar. Se a gente não consegue buscar na memória, a gente vai buscar na Bíblia, então. Aí a gente coloca na memória, tá bom? Vamos lá, Gênesis capítulo 8. Gênesis 8, 21 e 22. Todos acharam? Eu vou ler aqui o verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então aqui é uma parte da aliança que Deus fez com Noé. Ele disse que enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor,
verão e inverno não cessariam. O que a gente aprende com isso? A melhor profissão para os últimos dias seria a agricultura, porque ainda poderíamos semear, ainda haveria frio e calor, verão e inverno. As estações continuariam, os ciclos da natureza continuariam até o fim. Então, eu costumo falar para os jovens que se você quer escolher uma profissão, escolha uma profissão que ela vai até o final da história. Né? Exatamente. Então, por exemplo, cortar cabelo. O cabelo sempre vai estar crescendo. Então, é uma profissão. Roupas, todo mundo vai continuar usando roupas. Comida, todo mundo vai continuar comendo até o fim. Então, a gente tem que... Exatamente. Por que eu coloquei isso daqui? O trabalho não é degradante. Né? Nós herdamos isso de uma mentalidade, a mentalidade grega principalmente, com base na imortalidade da alma, que falava que o homem era mau e que o trabalho manual, então, era para o escravo. E o trabalho intelectual era para os filósofos. Só que, na verdade, Deus sempre mostrou, como nós vimos, que as três áreas precisam estar unidas, né? Físico, mental e espiritual, o ser todo sendo plenamente desenvolvido. Quero mostrar aqui rapidamente um outro vídeo. É um documentário da IBM. Eu acredito que muitos empregos desaparecerão nos próximos 10, 20 anos. As pessoas vão começar a perder o emprego, seja no meio industrial ou executivo. Ninguém está seguro. Historicamente, máquinas substituem trabalhos humanos desde a primeira revolução industrial, mas essa transição também criou nossas primeiras fábricas e gerou novos empregos que antes não existiam. Esse ciclo de perda e criação de empregos se repetiu ao longo das décadas. A internet e a era digital eliminaram funções como cartógrafo, datilógrafo, agente de viagens e telefonista. Ela também redefiniu a indústria da música e do entretenimento, impulsionou a economia global, as compras online e empregos que não existiam 20 anos atrás, como youtuber, gestor de mídias sociais e desenvolvedor de aplicativos. Nós vimos, geração após geração, a mudança nessa área. Nos adaptamos, descobrimos coisas novas e seguimos em frente. Estamos vendo o surgimento de uma nova revolução, na qual os avanços da inteligência artificial influenciarão tudo em nossas vidas. Haverá milhões de empregos que nem temos como imaginar agora. Eles vão surgir por causa da tecnologia. O que está acontecendo hoje não são as máquinas substituindo humanos, mas sim humanos que trabalham com inteligência artificial substituindo humanos que não a utilizam. É fundamental pensar em como se pode trabalhar melhor usando essa tecnologia. Existem algumas pesquisas que estão projetando o seguinte, que muitos dos empregos que hoje existem, como ele mencionou aqui, vão deixar de existir. E os que vão ter mais oportunidade de emprego serão aqueles que vão estar trabalhando na área realmente da tecnologia, dos computadores. Então, o melhor emprego, na verdade, nesse último momento, talvez o melhor ofício dentro de outros trabalhos manuais, vai ser a agricultura. Porque nós vamos ter a capacidade de também nos manter independentes do sistema. Bom, eu quero ver alguns outros detalhes e falar um pouco mais sobre isso, mas aí nós vamos avançar, nós vamos recapitular aqui algo do que nós tínhamos visto, para nós avançarmos. Eu quero começar então também apresentando essa ilustração aqui. Isso daqui é um pinhão que está começando a brotar, a germinar. Isso daqui ele se transforma numa árvore como essa que está aqui atrás. E muito provavelmente essa semente caiu dessa árvore aqui. E eu pergunto, o que faz com que uma semente tão pequena se transforme numa árvore tão grande? O que faz isso acontecer? Somente, unicamente Deus pode fazer com que uma semente tão pequena se transforme numa árvore tão grande como essa. Ele envia o sol, a chuva, dá as condições próprias para que tudo isso aconteça. E a mesma coisa na nossa vida. E um dia, catando pinhões no sítio, Deus me impressionou com uma lição espiritual muito, muito forte, que tem sido muito marcante até o momento. Aqui uma árvore já adulta, ela chega a viver por volta de 200 anos,
é um pinheiro araucária. E quando você tem o ouriço no pé, porque são bolas que nós chamamos de ouriços, e eles se formam lá no topo, na ponta dos galhos, onde tem as folhas, que são folhas que, por sinal, elas acabam espetando bastante. E aí aqueles ouriços, quando eles estão maduros, eles caem. E eles, então, vão com uma velocidade rápida para o chão, e há aquele impacto, o ouriço se quebra e os pinhões acabam se espalhando. Só que quando você olha só para aquele ouriço, você enxerga isso daqui. Aqui é uma parte de um ouriço que estava parcialmente inteiro, e aí eu fotografei. E aí me veio uma lição bem impressionante na hora. Quando eu olho o ouriço no chão, quando eu olhei assim aquilo no chão, parece que todos aqui são pinhões. Porque olhando de fora, parece que tudo é pinhão. Mas aqui, um é pinhão e o outro é palha. Um é pinhão e o outro é palha. E assim por diante. E quando nós vamos catar, nós catamos só os pinhões. Nós apanhamos somente os pinhões. As palhas, elas ficam lá. Mas enquanto estava lá no ouriço, eu não sabia o que era pinhão e o que não era. Então, o que acontece? Como que nós aplicamos isso espiritualmente para nossas vidas? Enquanto está tudo bem, enquanto nós vivemos em prosperidade e paz, eu olho para o ouriço e eu não sei quem é pinhão e quem é palha. Só que quando vem a crise, e a crise é o tempo daquele ouriço ficar maduro e o impacto que ele sofre no chão, aquilo é a crise. Quando há crise, se separa. E aí vem alguém para recolher. E quem vem recolher, vem com um cestinho e ele coloca só lá dentro quem? O pinhão, o fruto, para levar para sua casa. Então assim será com Deus. Antes dele vir nos recolher o precioso fruto para levar para sua casa, ele espera a crise, o fruto ficar maduro, e aí na crise vê-se quem é pinhão e quem é palha. E Deus recolhe e leva somente o pinhão. Então a mesma coisa acontecerá conosco. Será necessário uma crise para que o caráter seja revelado. Para que realmente saiba-se quem é pinhão e quem não é. Eu queria compartilhar também um projeto que nós temos e pedir que vocês orem por isso, que é a publicação desse livro aqui, Conselhos sobre Agricultura. É um livro de Ellen White, uma compilação de Ellen White, onde ela fala sobre agricultura. Quem escreveu esse livro, quem compilou esse livro, foi um autor americano. E aqui tem a parte de trás, a descrição do livro. E o rapaz que fez foi esse daqui, o nome dele é John. E lá nos Estados Unidos, se vocês não sabem, uma curiosidade, existe uma associação de adventistas que são agricultores, que chama-se ADAGRA. E todos os anos eles têm congressos, conferências onde eles tratam dos temas de agricultura, de se tornar autossustentável. E o congresso do ano que vem tem esse título aqui, Uma Parábola Viva. E vai ser a 6ª conferência deles lá nos Estados Unidos. Alguns amigos foram e trouxeram muito boas recomendações desse encontro que tem. Então tem adventistas sim, sendo autossustentáveis, vivendo somente da agricultura e conseguindo manter sua família e estabelecer outros projetos missionários. Então isso daqui é o que nós temos tratado até agora. Nós vamos terminar hoje essa série e nós falamos sobre o Éden restaurado, falamos sobre o trabalho manual útil, vamos recapitular algumas partes e vamos terminar com essa daqui agora. Eu queria ver esse quadro aqui com vocês, eu achei bem interessante, é com base em alguns escritos. Então nós temos 2 planos de vida, basicamente. E o primeiro plano de vida é o divino. Deus estabeleceu para o homem morar um jardim no Éden. Plano satânico, Satanás construiu uma grande cidade chamada Babilônia. Começou lá com a Torre de Babel. Aqui nós tínhamos livre comunhão com Deus, ininterrupta, o que nós também podemos fazer hoje por meio de Cristo. E aqui nós contemplamos as obras de Satanás. Aqui nós temos uma educação que é centralizada na família. Aqui a educação pública, onde o governo interfere para educar os nossos filhos. Aqui nós temos o patriarcalismo, uma produção, uma gerência por meio da família, onde as coisas são feitas manualmente, você conhece todos os processos da produção de algo.
Já no sistema aqui do inimigo, nós temos os grandes mercadores, os grandes monopólios, as grandes empresas, o capitalismo que te torna escravo. Você passa a viver uma outra ótica de vida, né? O dinheiro se torna um Deus na vida de muitos e perder dinheiro, a busca por ganhar dinheiro gera ansiedade, gera depressão, doenças, tudo fugindo do plano de vida de Deus. No plano divino, nós temos a possibilidade de desenvolver um caráter altruísta. Do inimigo desenvolve-se um caráter egoísta, por isso de tantas doenças e problemas que nós vemos hoje. Aqui a saúde completa, aqui a depressão e doenças, aqui a liberdade e vida e aqui a escravidão e morte. Então nós temos a opção de escolher, ainda que com dificuldades, com adaptações, mas nós podemos escolher qual o plano de vida nós vamos viver, né? Então nós tínhamos falado nessa parte do Éden restaurado, que nós só poderemos ser restaurados ao primeiro domínio se o caráter de Cristo for restaurado em nós por meio do Espírito Santo. Para sermos colocados lá no Éden, Deus não colocaria alguém que administraria egoisticamente as suas obras. Então precisa-se que o caráter de Cristo primeiro seja restaurado em nós. Aqui eu acrescentei mais 2 textos para nós lermos, que vai resumir um pouco o que nós vimos também até aqui. Vejam que texto interessante. Está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 275. Deus tem um plano superior. No plano de Deus para Israel, Deus aplicou esse plano a Israel também, cada família tinha o quê? Um lar no campo, com terreno suficiente para o cultivo. Assim eram providos tanto os meios como o incentivo para a vida útil, industriosa e independente. E nenhum expediente humano jamais suplantou aquele plano. Ao afastamento do mesmo por parte do mundo, devem-se, em grande parte, a pobreza e miséria que hoje existem. Então, a pobreza e miséria que existem hoje, em grande parte, são resultado do quê? Do afastamento do plano de vida que Deus havia idealizado para o homem. Deus pretendeu colocar esse plano em prática com a nação de Israel e também pretende colocar conosco. Um outro texto mais, Conselhos sobre Educação, diz, página 23, deveriam ter sido tomadas providências nas gerações passadas para uma obra educacional em maior escala relacionados com as escolas. Deveria ter havido estabelecimentos de manufatura e de agricultura, como também professores de trabalhos domésticos. E uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicada ao trabalho, de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente. Se as escolas se houvessem estabelecido de acordo com o plano que mencionamos, não haveria agora tantas mentes desequilibradas. Ou seja, se o desenvolvimento fosse físico e mental, não haveriam tantas mentes desequilibradas. E é interessante que ela fala que nós deveríamos pensar, sim, em larga escala, né? Estabelecimentos que trabalhariam com manufatura e agricultura. O que é a manufatura? É você pegar um produto, e nós vamos ver isso aqui na prática, alguns exemplos, e transformar esse produto para que ele agregue valor. E esse produto chega ao consumidor, ao cliente ali, a pessoa que vai estar adquirindo, num preço mais alto para quem produziu, né? Então nós tínhamos resumido nessa parte que o trabalho ele refreia a maré do mal, nos guarda da tentação e é uma parte essencial na formação de um caráter puro. E aqui eu vou passar rapidamente, nós tínhamos visto um pouco sobre agroecologia, né? E eu quero só falar algo aqui nesse momento que nos ajuda a entender um pouco a natureza, o ecossistema em que vivemos. Existe um princípio que são as interações ecológicas, entender como que a natureza se interage, né? Como as suas partes se interagem. E as suas partes estão divididas em 3, que seriam essas 3 aqui, ó. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Então nós estamos aqui nessa classe, os consumidores primários. Quem são os produtores? São os vegetais. Eles recebem energia do sol e por meio da fotossíntese eles produzem folhas, madeira e frutos, né?
e nós somos os consumidores primários. Nós nos alimentamos dos frutos, né, das plantas. Alguns escolhem ser consumidores secundários, né? Porque os consumidores primários também podem ser os animais, e aí nós, como consumidores secundários, podemos comer os animais que se alimentaram dos produtores, que são as plantas. Mas Deus quer que nós sejamos os consumidores primários, né? E quem são os decompositores? São os micro-organismos, as bactérias, os fungos, né, que vão decompondo toda a matéria. E aí nós fazemos parte de um ecossistema assim. E nós, se entendermos as interações que há entre essas partes da natureza, fica mais fácil nós trabalharmos com a agroecologia, né? A produção de alimentos. Então eu quero destacar dois tipos de interações ecológicas. A primeira chama-se predação. O que seria a interação ecológica chamada predação? É quando um organismo, que é o predador, ele se alimenta de outro e depende deste para sobreviver. Então, nesse caso, o predador ele consome um grande número de presas em seu ciclo vital. E um exemplo disso são as joaninhas, que são insetos entomófagos. Elas se alimentam, sabe de quê? Dos pulgões, que normalmente causam danos para culturas como, por exemplo, do brócolis, né? Da couve. Então, se você tem joaninhas no seu ecossistema, a chance dos seus couves pegarem pulgões vai ser muito menor. E como que você tem joaninha no seu ecossistema? Ou no seu agroecossistema? Existem plantas que atraem joaninhas. E aí você precisa saber quais plantas são essas, para que no seu sistema tenham joaninhas, não tenham pulgões e você consiga colher o seu couve. Então, chama-se margaridão. Ela é a que mais atrai joaninhas para o seu sistema. Isso. Então, por isso que é importante nós conhecermos as interações ecológicas para que nós possamos plantar aquilo que é próprio, criando diversidade e proteção para o sistema. Vamos ver um outro tipo de interação ecológica. Uma outra interação ecológica, existem várias, eu vou mencionar só 3. Essa chama-se alelopatia. Alelopatia significa o seguinte, é um tipo de interferência de um organismo sobre o ciclo de outro dentro da comunidade. E isso por meio de substâncias inibitórias ou favoráveis, né? Favoráveis ou desfavoráveis. E essas substâncias que são liberadas, elas são necessárias ou deletérias ao outro organismo. Então essa interferência pode ser positiva ou negativa. Vamos ver na prática para facilitar. Existe uma planta que chama-se feijão de porco. Alguém já viu esse feijão de porco? É um feijão que ele é branco, grande e ele é tóxico, a gente não pode comer. Só que ele é muito usado como biomassa, como matéria verde e também para nitrogenar o solo, né? Ele pega o nitrogênio que está na atmosfera e fixa na terra, que é um macronutriente para as plantas. Assim como nós temos macronutrientes que precisamos ter na alimentação, as plantas também. E um deles é o nitrogênio. Então, o que o feijão de porco ele faz? Ele não só faz isso, fixa o nitrogênio no solo, é uma maneira de você fixar biologicamente, ou seja, sem adicionar o NPK, porque normalmente, o que fazem na agricultura convencional? Adubam com NPK, né? Que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Só que aí você tem como fazer isso biologicamente. Você pode plantar feijão, plantar leguminosas. Não só esse, qualquer leguminosa fixa nitrogênio, mas esse a gente não come. Só que os outros, sim, isso, exatamente. Qualquer feijão vai fixar nitrogênio no solo. Mas esse feijão em específico, ele faz algo que é essa interação ecológica chamada alelopatia. O que ele faz? Ele é um adubo verde e ele tem uma alta alelopatia contra tiririca e sorgo. Alguém sabe quem é a tiririca? Eu já tive uma experiência muito triste com a tiririca. Quem é agricultor e sabe que na sua área tem muita tiririca, te dá muito trabalho porque ela compete, ela entra numa competição muito forte com as outras plantas. Por quê? Oi? Eu nunca fiz isso. Mas a tiririca ela é uma planta que cresce rápido e ela tem raízes que acabam ficando até 30 centímetros de profundidade da superfície do solo. E elas vão como uma rede
se ramificando terrivelmente. E aí você puxa a tiririca, a batatinha continua lá, que é o rizoma dela, né? E ela começa a lançar novas raízes e já germinou. Você vira as costas, tum! Aí você volta, tá lá de novo, e é realmente muito, muito desagradável. E aí uma área que eu fui trabalhar uma vez para ajudar lá um pessoal, a gente chegou lá e na horta deles estava cercadinha, grande, bonita, cheia de tiririca. Eu falei, como que elas vieram parar aqui? Não, é que eu fui viajar e aí quem veio tomar conta trouxe aqui o esterco e o esterco estava cheio de tiririca e jogou aqui, semeou tiririca à vontade, lá com esterco ainda, com adubo. E foi um trabalho terrível. Oi? A ideia dele, pôr handap. Não, handap não. A gente vai pôr feijão de porco. Tem algumas opções para você tirar uma área que está cheia de tiririca, né? Uma delas é você tirar uma camada de 40 centímetros do solo, só que isso dá muito trabalho, imagina. É mais rápido, mas você perde toda a camada superficial nutritiva do solo, então não vale a pena. Então o que a gente pode fazer? Vai ser algo mais demorado, você pode quebrar, picar a terra, tirar o máximo que você puder e depois encher de feijão de porco, encher de mandioca, para você sufocar a tiririca ao longo do tempo. E também ir sempre capinando quando ela aparecer. Mas o feijão de porco ele acaba enfraquecendo as raízes da tiririca, porque ele produz um complexo de substâncias lipídicas e proteínas que são chamadas de sorgoleone. E ele tem um efeito parecido com herbicida. E aí enfraquece a tiririca e com o tempo ela some. E onde acha feijão de porco? Você pode comprar pela internet, né? Ou com um vizinho, se alguém que tenha, você pode pegar essas sementes. Então a outra interação ecológica chama-se coexistência. O que é isso? É quando duas populações conseguem conviver juntas, sem interferência mútua. Apesar de partilharem o mesmo espaço físico, dependem de recursos diferentes existentes nesse espaço. Vamos ver um exemplo. Aqui. Plantas com arquitetura foliar diferente, como a alface e a cebolinha, e exigências nutricionais diferentes. Então, um consórcio de alface com cebolinha é um consórcio bom, porque uma não interfere na busca nutricional de cada uma ali, né? Então, seria um bom consórcio. Conhecendo essas interações ecológicas, fica mais fácil você planejar o seu plantio.